Fluminense e Atlético Mineiro com o mando do Fluminense, mas em Cariacica. Esse é o jogo de hoje. Jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vamos embora. É hora de rodar a vinheta, porque tudo que você precisa saber sobre essa partida se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, e esse daqui é o pré-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro aqui no canal Raiz Tricolor. O jogo acontece hoje às 4 da tarde, lá em Cariacica. Eu, pela primeira vez no ano, não estarei num jogo do Fluminense. Pois é, como são dois jogos em sequência, né? Lá em Cariacica, eu teria que ficar lá direto para poder fazer sentido essa ida. Segunda-feira já vou para Santiago. Na semana, cheguei aqui segunda tarde aqui em Rio Bonito, depois de passar uma semana fora, na verdade 2 semanas fora, né? Entre Salvador, Assunção e São Paulo, enfim, preciso verificar também com a minha família, pelo menos um jogo, então optei por não estar nesse segundo jogo lá em Cariacica. Fui lá, fomos no jogo contra o Sampaio e no 24º jogo do Fluminense no ano não estou, mas já estou confirmado em todos agora que vem na sequência. Colo-Colo vou pro Chile, São Paulo vou para São Paulo, Cerro Porteño, Juventude, Sampaio Corrêa, Botafogo, Alianza Lima e Atlético Goianiense são no Rio de Janeiro. Estou confirmado em todos esses. Tá? Jogo às 4 da tarde, como eu falei. A partir de 2h30 a gente abre a transmissão aqui. O jogo é exclusivo só do Premier. Bom falar, tá? Eu não vou estar no estádio, mas o Vitor Lessa e o Cauã Tinoco estarão no estádio. A cobertura vai ser feita de lá do estádio. Eu só vou narrar aqui de casa, mas a gente vai estar com a galera lá, enfim, fazendo toda a transmissão. Negócio bem legal, direto de Cariacica, aquele pré e pós-jogo que você já conhece com muita informação, estando no local. É isso então, tá? Como eu falei, o jogo é só no Premier. 104 jogos é o que vai completar hoje Fluminense e Atlético Mineiro. 31 vitórias nossas, 30 empates e 42 deles. A freguesia tá bizarra nos últimos anos, tá? 12 jogos, os últimos 12 jogos entre Fluminense e Galo, 5 empates, 6 derrotas, e a gente só ganhou aquele 5-3 de 2022, aquele jogo maluco numa quarta-noite. Exatamente, que bizarro, cara. Dos últimos 12, a gente ganhou uma e perdeu 6. Então tá na hora de voltar a vencer o Atlético Mineiro, cara. Bizarro nesses números. Eu não tinha na memória, a última vitória antes disso tinha sido lá em 2018, aquele gol do Luciano. Bem, cara, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, porque quando a gente abre a tabela do Brasileirão, e eu vou botar aí na tela a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vê o Atlético Mineiro em segundo, tendo ali 2 vitórias e 2 empates, né? Ou seja, um time que até agora fez a sua função padrãozinha ali, né? Na verdade, o Atlético até inverteu um pouquinho a lógica, né? Ele ganhou e empatou em casa, ganhou e empatou fora de casa. Tropeço mesmo do Atlético, dá pra dizer que foi esse empate aqui com o Criciúma. Verdade é essa. Mas, de resto, vitórias contundentes contra Cuiabá e no clássico contra o Cruzeiro. Já o Fluminense no Brasileirão talvez seja o único campeonato até agora nesse ano que a gente esteja com os resultados ruins. Por que eu digo isso? Na Recopa, o nosso resultado foi título, a gente foi campeão. No Campeonato Carioca, o nosso resultado foi eliminação na semifinal, o que seria ruim se não fosse a eliminação para um único time que tinha muito mais investimento do que a gente. Então, enfim, é uma merda, mas não é absurdo a gente ter sido eliminado pelo Flamengo. Então não dá para chamar de um vexame ou algo do tipo. Na Libertadores, você vai falar, pô, não, Gabriel, mas na Libertadores só tem 5 pontos. A gente ganhou um jogo em casa e empatou os 2 fora. É a métrica básica. Ganha em casa, empata fora. Novamente, não tô falando aqui de desempenho, tô falando de resultado. E na Copa do Brasil, a gente estreou fora e ganhou por 2-0. Então, assim, o Brasileirão é o único campeonato em que a gente olha e fala, aqui o desempenho e os resultados estão abaixo. O Fluminense até agora no campeonato só venceu o Vasco, tomando pressão, empatou com o Red Bull Bragantino num jogo extremamente maluco, lá e cá, perdeu pro Bahia, naquele jogo lá do Aguaceiro, lá na Fonte Nova. Vai lá, depois que o jogo voltou, só deu Bahia, e perdeu a última rodada pro Corinthians, depois que o jogo voltou, né, ali às 4 da tarde, quando rolou a bola contra o Corinthians, só deu Corinthians também. Então, o desempenho e os resultados no Brasileirão são ruins. E esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele é essencial pro Fluminense. É óbvio, você vai falar, pô, Gabriel, quarta,
quinta rodada agora contra o Galo, não é a zona de rebaixamento. Meu amigo, eu não acho que esse campeonato essa posição vai definir a situação do Fluminense no campeonato. Mas a gente tem que lembrar que a nossa prioridade não necessariamente é o Brasileirão nesse ano. A gente tem outras prioridades, né? Tem o campeonato, a Copa Libertadores, por exemplo. Mas ainda assim, esquece a questão de priorizar uma ou outra. Vai chegar daqui um tempinho que a gente vai ter que se preocupar com um mata-mata. E aí você precisaria poupar no Brasileirão. Mas não, você não pode. Porque se você poupar, você está em 16º, você está em 15º. O Fluminense não pode deixar entrar nessa espiral. Não ganhar do Atlético Mineiro hoje é praticamente garantido que o Fluminense vá para a zona de rebaixamento. E aí é aquele lamaçal, porque na próxima rodada é o São Paulo no Morumbi. Então, dá para entender um pouquinho da gravidade desse problema, né? Derrota chama derrota, zona de rebaixamento chama confusão. A gente não quer entrar nessa confusão. Esse jogo contra o Atlético Mineiro me lembra muito, até para passar pro bola em campo, me lembra muito o jogo contra o Palmeiras, que foi a estreia do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro em 2022. Ele chega, estreia, ganha do Júnior de Barranquilla por 2-1 na Sul-Americana, no Maracanã, e vai jogar no Allianz Parque, onde o Fluminense nunca tinha pontuado contra o Palmeiras, vai jogar lá num jogo em que se a gente perdesse, a gente entrava no Z4. Era iniciozinho de Brasileirão também. E o Fluminense consegue um empate, até numa boa jogada do Caio Paulista, um gol de Germancano, e sai de lá fora do Z4 para depois pegar uma sequência boa e disputar na parte de cima da tabela. Espero que se repita isso hoje contra o Atlético Mineiro. Só para finalizar, o jogo é em Cariacica, enfim, mando do Fluminense. A gente sabe que tem muito mineiro, né, em terras capixabas. Torcem também para o Atlético Mineiro, mas o mando é do Fluminense. Tem muito mais tricolor, inclusive, lá em Cariacica. Deve ter mais uma vez a lotação no máximo ou próximo do máximo lá no Kleber Andrade. O Fluminense já jogou, praticamente lotou o estádio contra o Sampaio Corrêa e agora deve ter mais uma vez. A torcida do Fluminense vai ficar localizada na arquibancada de frente para as câmeras da TV e a outra arquibancada não tem muita definição. Dizem que é 90% para o Fluminense, só 10% para o Atlético. Aí dizem que a arquibancada é toda do Atlético. Enfim, né? A situação é essa. Problema de vender o mando de campo. O jogo não pode acontecer no Rio de Janeiro por conta do UFC e do show da Madonna. Vamos falar de bola em campo, que é muito melhor, né? Vamos lá, cara. O campinho está aí na sua tela com as prováveis escalações. É isso. Fábio é o goleiro do Fluminense, provável, né? Guga na lateral direita. Samuel Xavier ainda fora por lesão. Manuel e Felipe Melo na zaga. Marcelo na lateral esquerda. Martinelli, Lima, Ganso, John Arias, Marquinhos e Germancano. Este o time do Fluminense para a partida deste sábado, ou melhor, o provável time do Fluminense para a partida deste sábado. Chegou a circular uma possibilidade do Alexander ser escalado no meio de campo, enfim, talvez tirando o Lima, não sei se seria já o ideal nesse jogo, né? O Lima... Não acho que o Lima tá tendo um desempenho ruim, não. Eu não gosto do Lima como volante, tá? Mas é um dos poucos jogadores que tem a batida de fora da área e tem essa autonomia ali pra chutar, parece, no Fluminense. E a outra questão é na lateral esquerda. O Marcelo viajou lá pra Cariacica pra estar com o grupo e jogar esse jogo. Então, assim, vá lá. Pode ser que o Diogo Barbosa jogue porque o Marcelo não tá em condições físicas? Pode ser. Mas eu acho muito difícil, mesmo que o Marcelo tenha passado a semana sem treinar, ele já seria poupado quando o Sampaio Corrêa e foi liberado para estar junto com o filho na assinatura de contrato lá no Real Madrid, lá na Espanha, e ele não treinou durante a semana. Mas assim, se ele não fosse ter condição de jogo, o Marcelo é um cara que se conhece, né? Se ele não fosse ter condição de jogo, ele nem ia para Cariacica, né? Voltava para o Rio e já ficava aqui no ritmo de treinamento no CT. Então... vamos ver, né? Se o Diogo Barbosa entrar, talvez por um erro aí de avaliação da galera. De resto, é o mesmo time que perdeu pro Corinthians, cara, o que é muito ruim. Só que eu acho que teve um detalhe aí daquele jogo contra o Corinthians que passou batido na avaliação da galera, que foi ânimo. O time tava... Eu cheguei a falar isso na minha transmissão lá na Neoquímica Arena. O time tava sem ânimo, o time tava num e daí gigantesco, não tô nem aí. E isso foi uma boa parte do que me incomodou no jogo contra o Corinthians. Era um time sem pegada. E é um time que se destrói quando toma o primeiro gol.
Ou melhor, quando toma um gol, né? Mesmo quando tá ganhando e toma um gol, o time do Fluminense dá uma quebrada forte. O jogo contra o Sampaio serviu pra gente pelo menos parar de ficar lendo a mesma página o tempo todo. O Fluminense perdeu, jogou mal. O Fluminense perdeu, jogou mal. O Fluminense empatou. E jogou como? Jogou mal. Serviu pra parar com isso. Venceu um adversário muito mais fraco, com um time misto, descansou uma galera e tal. E agora é hora da gente começar a virar essa página. E começar a ler. O Fluminense venceu, depois o Fluminense venceu jogando bem, e que volte aqueles dias bons. De cara, é um adversário, meu amigo, chato, tá? Porque do lado de lá tem o Atlético Mineiro do Gabriel Milito, que assumiu para a final do Campeonato Mineiro, já foi campeão e tá invicto ainda no comando do Atlético, seja na Libertadores, onde venceu todas, seja na Copa do Brasil, onde também venceu todas, né? Só jogou uma vez contra o Sport, seja no Campeonato Brasileiro, como eu falei, já venceu duas, empatou duas. O provável time do Atlético tem Everson no gol, Saravia na lateral direita, a zaga com o Gemerson, provavelmente, né? O Bruno Fux está fora, pode ser que pinte o Maurício Lemos também, mas o companheiro deles é o Batalha, né? O Batalha que é argentino, volante, e que o Milito recuou para a zaga. Meio Diniz, né? Nesse caso. Mas enfim. Na lateral esquerda, Guilherme Arana. Uma trinca de volantes, né, de certa maneira, do meio de campo, com o Otávio, Alan Franco e o Zarate, que sai bastante, com um ataque com Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Bem, esse é o time padrão do Atlético Mineiro, com exceção aqui da questão da zaga. Existe uma movimentação do Atlético Mineiro que até o Guilherme Frossá, que é um jornalista que era da Globo, tá começando agora no canal do YouTube dele sobre o Atlético Mineiro. Eu participei do pré-jogo dele lá, falando sobre o Fluminense. Se quiser pesquisar aí, canal do Frossá, é um vídeo de 20 e poucos minutos, onde eu falo bastante de Fluminense, então vai te interessar ir lá ver o pré-jogo dele. Ele depois me mandou um áudio explicando um pouquinho algumas coisas do Atlético, e uma das coisas que me chamou a atenção é que o time defende mais ou menos assim, mas na hora de atacar, o Atlético vira exatamente isso daqui, ó. Guilherme Arana desloca pra ponta, vira um 3-3-4, mais ou menos, porque aí o Gemerson e o Bataglia viram aqui uma trinca de zagueiros, né, com a saída da bola, junto com o Saravia, e a gente vê muito o Zarate também centralizando para pisar na área e ter muitos jogadores chegando no campo de ataque da equipe adversária. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Só um detalhe sobre a equipe do Atlético Mineiro é que é possível, não sei dizer se é provável, mas é possível que o Atlético Mineiro poupe dois jogadores. O Saravia na lateral direita, com a entrada do Mariano, e o Paulinho, camisa 10, tricolor Paulinho, bom, importante reforçar, sendo poupado para a entrada do Eduardo Vargas. Não sei como tá o Mariano, mas dado que eu vi dele no ano passado, torço muito pro Saravia ser poupado. E o Paulinho eu sei como está, e também dado que eu vi dele neste ano e no ano passado, tomara que ele seja poupado para a entrada do Vargas. Será de muita utilidade pra gente. Até falando em relação aos dois times, né, que são times com propostas ofensivas, se a gente for ver um Fluminense com essa proposta também ofensiva, né, com esse ânimo para ganhar esse jogo, vale você dar um pulinho lá na KTO, cara. Porque, enfim, eu fiz uma aposta no Fluminense seco. Fluminense aqui, segundo a KTO, não é favorito para a partida, tá? Tá pagando 3 para a vitória do Fluminense, 2,45 para a vitória do Atlético Mineiro. Agora, quando você vem aqui para criar uma aposta e bota aquela chance dupla, dica do Cauã Tinoco, tá? Repórter do Jornada. Bota Fluminense ou empate e bota ambas as equipes fazendo gol, você tem uma odd interessante de 2,6. Aí ficou pro cantinho aí, mas agora você consegue ver. 2,6. Ou seja, basicamente o Fluminense não perde o jogo e os dois times fazem gol. Ah, Gabriel, você vai torcer pro gol do Galo? Não, meu amigo. Óbvio que eu não vou torcer pro gol do Galo. Se o Fluminense fizer 1x0, eu quero perder a aposta, eu quero ganhar o jogo. Mas, se o Fluminense ganhar de 2-1, vai ser uma ótima e vai bater. Fiz essa aposta lá na KTO. Você também pode fazer, se você quiser, usando o cupom Jornada, que é o nosso cupom aqui, único para o Jornada KTO 1902, canal do Lessa, canal Raiz Tricolor e canal 20. Usa lá o cupom Jornada, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Cara, vamos falar um pouquinho de arbitragem? E é bem pouquinho mesmo, tá? Porque a arbitragem dessa partida será feita por um senhor muito conhecido, né?
por todo mundo do Brasil, diria eu. Senhor Rafael Caos, né, o famoso Rafael Klaus, que eu chamo carinhosamente de Rafael Caos, porque é um árbitro que aparentemente esquece como se apitar. Eu falo isso sempre e vou repetir isso mais uma vez aqui toda vez que eu falo dele. Rafael Klaus é o árbitro que mais permite violência no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, porque ele acha que ele define quando deixar o jogo correr. Eu sempre falo isso, não é o árbitro que define, são os jogadores. Se os jogadores quiserem parar a jogada o tempo inteiro fazendo falta, cabe ao árbitro dar um cartão amarelo por repetição. Mas não cabe a ele deixar de marcar a falta para o jogo correr. Quem define se o jogo corre ou não são os jogadores. E o Klaus, na maioria das vezes, deixa esse jogo correr não dando faltas. Quando ele começa a dar, já são faltas muito mais violentas. Só para vocês terem uma noção, aí eu não tomo muito cuidado com isso assim, mas pra vocês terem uma noção do desempenho do Fluminense com o paulista Rafael Klaus apitando, esses dados são do site flusão.info, um site espetacular sobre o Fluminense. Em vermelho, derrotas, em branco, empates, em verde, vitórias. O Fluminense até venceu, uma sequência de 4 vitórias seguidas com o Rafael Klaus, mas o histórico é horroroso. E normalmente com questões contra, como por exemplo no 4-2 contra o Vasco ano passado, onde ele não dá uma falta clamorosa no Germancano antes de um dos gols. 36 jogos que a gente jogou com o Rafael Klaus no apito e a gente perdeu 22. É um desempenho de menos de 30% com ele no apito. E é interessante porque o Flusão.info dá uma classificação para os árbitros, baseado ali na nota que ele dá e no desempenho. E a classificação do Rafael Klaus é extremo perigo. Eu nunca tinha visto essa classificação para um árbitro. Ou seja, se prepare, porque provavelmente, tomara que não, vai ser uma tarde de se irritar com a arbitragem. É isso, tá, galera? Novamente, não estarei no jogo de hoje, uma pena. Eu sabia que não ia ter condições de estar em todos, né? Mas eu não queria perder justamente esse de Cariacica. Mas uma pena que o jogo de quarta-feira não foi no Maracanã. Porque se tivesse sido, aí eu conseguiria ir só nesse do Atlético Mineiro. Na dividida, preferi ir no do Sampaio, que era no meio da semana e tal, tinha uma facilidade maior para poder voltar. Mas segunda, estamos firme e forte, partindo para o Chile, toda semana cobrindo Fluminense e Colo-Colo. De lá, aí eu volto, passo o final de semana e vou para São Paulo fazer a cobertura no Morumbi. Tamo junto, muito obrigado pela audiência, obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like aqui embaixo se você gostou. Se você assistiu até o final, você gostou, né? E se inscreve aqui também. Tamo junto, até a próxima. Valeu!